Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Salmoterapia, onde nós expomos o nosso coração ao Senhor e o Senhor expõe o coração dele a nós por meio de um salmo. E hoje nós vamos estudar o Salmo 21 e vamos entender como é que a gente encerra ciclos. Esse salmo está falando de fim de ciclos. E nós estamos agora num fim de ciclo, né? Estamos fechando um ano de 2023. E eu quero fazer um convite a você, antes até da gente falar sobre o Salmo 21. Nós agora temos uma comunidade do Divinamente que já começou, que está linda, cheia de testemunhos já. É um ambiente terapêutico, é um ambiente de encontro, de comunhão, de conexão, de conhecimento. E a gente tem sido muito abençoado na comunidade Divinamente. Lá tem todos os cursos, tem aulas ao vivo, tem um ambiente de comunidade onde a gente troca experiências e faz desafios práticos. E agora, no dia 16 de dezembro, a gente vai ter um evento presencial e online para os inscritos, os assinantes, os membros da comunidade. E o evento se chama Comece Bem, porque a gente entende a necessidade de encerrar ciclos, de fechar ciclos e de começar bem, de saber a hora de fechar e a hora de abrir, saber como terminar e como começar. E a gente vai parar uma manhã para a gente começar bem, para a gente entender, discernir qual é o tempo, o que Deus espera de nós para esse tempo, como é que a gente redime o nosso passado para que ele não seja repetido no nosso presente, no nosso futuro. Para você participar, é só você se inscrever na comunidade Divinamente, o link vai estar aí na descrição, é muito acessível. Deus nos pediu para fazer algo que expressasse graça, inclusive no valor, é a partir de R$29, menos do que R$1 por mês, você pode participar de um ambiente muito, muito rico mesmo. Então eu espero você para a gente começar bem, encerrar bem este ciclo desse ano que está se encerrando. É sobre isso que é o Salmo 21. Salmo 21 é sobre o encerramento de um ciclo. E o salmista Davi diz assim: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do teu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Aí tem uma pausa. Tu o recebeste com ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Este salmo inicia com uma manifestação de alegria e de gratidão ao Senhor por parte do rei. Ele diz: o rei se alegra na tua força, ó Senhor, e como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Ele está reconhecendo primeiro que é a alegria do Senhor que é a força dele. Ele diz: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. E é interessante que há uma correlação aqui. A alegria do Senhor é a nossa força e a nossa força é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos portamos de forma forte e
honramos o nome do Senhor, e eu não estou dizendo que não há espaço para fraqueza no Evangelho, inclusive, quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Quando nós encontramos esse lugar de fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, mas o fato é que há uma alegria do Senhor em nos fortalecer. Há uma alegria do Senhor que vem não da nossa força primária de nós mesmos, mas que vem de um lugar de dependência, e o Rei se alegra na tua força, ó Senhor. A constatação aqui não é necessariamente que nós somos fortes em nós mesmos, mas é uma constatação de que há uma alegria reservada para nós nesse fortalecer que nós podemos experimentar do Senhor. Há uma centralidade de Deus na nossa alegria. Há um poder de Deus em nos alegrar, em nos fortalecer. E ele diz: como é grande a sua exaltação, a exaltação do rei Davi, pelas vitórias que o Senhor lhe dá, ou pelas vitórias que lhes dá. E o que ele está enfatizando aqui é: o Senhor é glorificado pelas minhas vitórias. E talvez essa seja uma pergunta para hoje. Quem é glorificado pelas suas vitórias? Quando você ganha, quem é glorificado? É você? São seus recursos? Ou é o Senhor? E Davi tinha talvez tudo para olhar e falar: puxa vida, olha a minha trajetória, olha o meu currículo, olha como eu saí do nada e cheguei em um lugar tão alto. Eu me tornei rei, eu venci gigantes, eu venci ursos, eu venci leões, eu venci batalhas, mas ele faz questão de reconhecer como é grande a minha exultação pelas vitórias que o Senhor me dá. Eu não conquistei, o Senhor me deu. Como é maravilhoso quando a gente tem consciência de que tudo é graça de Jesus, de que nós não conseguiríamos nada e nós não conseguimos nada se não for pela graça e pela misericórdia. Isso nos coloca no nosso lugar. O nosso lugar é esse lugar da graça. Mas algo interessante aqui é que, apesar de ter sido dado por Deus, e ele reconhece, é o Senhor quem me dá as minhas vitórias, ele comemora muito. Ele exulta, ele diz como é grande a exultação pelas vitórias que lhe dás. Ah, gente, isso é maravilhoso, porque o combustível para as vitórias que virão é a celebração pelas vitórias que já vieram. Por isso, quando nós estamos falando de fechar ciclos, nós estamos falando de um fim de estação, esse texto, ele representa muito, porque ele está falando de um fim, ele está falando de uma batalha que acabou, ele está olhando para um ano que terminou, ele está falando para uma estação que terminou, e ele está dizendo como é grande a minha alegria pelas vitórias que o Senhor me deu. E obviamente, gente, em meio a uma grande batalha, algumas perdas acontecem. Algumas derrotas em meio a uma guerra, em meio a um ano. Você pode olhar para esse ano e perceber que algumas coisas foram muito boas. Você pode olhar para essa estação da sua vida, você pode olhar para esse momento em que você está vivendo e ver que algumas coisas foram boas, outras tantas não foram. Mas o fato é que, se você não comemorar, não exultar pelas vitórias que vieram, você não vai ter força para conquistar as que ainda não vieram. O combustível para as vitórias que virão é a celebração, é a exultação pelas vitórias que já vieram em batalhas anteriores. E a pergunta que eu quero fazer a você é: quais vitórias você ainda não comemorou? Quais vitórias a gente ainda não celebrou? Porque grande parte das nossas dores está concentrada no fato de que nós não celebramos mais as vitórias como deveríamos celebrar. Nós estamos nos tornando apáticos, insensíveis.
E isso vai nos jogando para um lugar de sensibilidade cada vez maior à frustração, mas insensibilidade cada vez maior à celebração. Hoje eu quero te convidar a equilibrar essa balança. Sim, nós precisamos também desse sentimento de incômodo, de desconforto, até de frustração, porque nós colocamos expectativas em algo, em nós, e esse sentimento de frustração nos leva a colocar as nossas expectativas em Deus. Mas nós também precisamos desse lugar de celebração, de exultação, de comemoração, e talvez tenha algumas vitórias aí dentro da sua casa, talvez tenha aí pequenas alegrias que você não tem celebrado e não tem comemorado, e a falta de celebração não gera combustível para as próximas comemorações. Para você chegar nas próximas comemorações, você precisa celebrar as vitórias desta estação. E sabe, gente, os salmos, eles por vezes nos mostram, e não apenas os salmos, a Bíblia inteira nos mostra um Deus que é um Deus de batalhas também. O nosso Deus é um Deus de batalhas. Ele guerreia, ele é o Senhor dos exércitos. E o rei está falando sobre isso. Ele está falando de vitórias, ele está falando de batalhas que foram vencidas. E o nosso Deus sabe guerrear. E ele sabe nos preparar para as guerras. E ele sabe nos dar vitória. Ele sabe tanto o pré ou a preparação para grandes batalhas, como nós estudamos no salmo anterior, e nós precisamos dar a ele o pré. Nós precisamos dar a ele esse ambiente de consagração para grandes batalhas. Nós precisamos dar a ele essa entrega diante de qualquer circunstância desafiadora, e a gente se coloca em dependência profunda dele. Mas nós não podemos dar a ele só o pré, só a intercessão diante de uma prévia. E é isso que a gente faz muitas vezes. A gente está começando o ano, a gente está começando um projeto, a gente está começando um desafio, e a gente ora, a gente busca, a gente se rende ao Senhor. Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece com frequência. Eu vou começar algo, eu me coloco em humilde dependência do Senhor, mas quando esse algo está terminando, aí a gente às vezes esquece, e a gente não comemora o que devia comemorar, a gente não agradece o tanto que deveria agradecer, a gente não exulta, a gente não dá a glória que deveria dar a Deus. Às vezes a gente pega a glória pra gente, sai comemorando, esquece Deus em meio às comemorações, e a gente já não diz, foi o Senhor quem me deu. A gente tem a tendência de dizer, olha as vitórias que eu conquistei esse ano, olha as vitórias que eu conquistei nessa estação da minha vida. E nós precisamos dar ao Senhor o pré e precisamos dar ao Senhor o pós. Como é grande a exultação pelas vitórias que Ele nos dá. Saber perceber vitórias, reconhecer vitórias, é um ato de humildade. Saber reconhecer que essas vitórias foram dadas por Deus é um ato de humildade e glorifica a Deus. E hoje esse é o momento que a gente está. A gente está no momento de saber reconhecer as vitórias que Deus nos deu também. Mas saber reconhecer as vitórias significa saber encerrar ciclos. Porque essa batalha precisa terminar. E tá aí uma coisa que a gente tem dificuldade, é de saber encerrar os fins, ou saber identificar os fins de ciclo. E reconhecer que acabou uma batalha. E não ser insaciável nem insistente em uma batalha que já acabou. E hoje eu quero especificamente dizer a você que precisa encerrar alguns ciclos, que precisa discernir esse momento e precisa ter coragem de abandonar algo que deu certo. Porque comemorar uma vitória é deixar algo que deu certo, para entrar em uma outra que você não sabe o resultado. Você poderia muito bem continuar
naquele ciclo porque você estava ganhando. Mas saber identificar os fins de ciclo, saber agora romper com algo que deu certo ou que deu errado. Porque às vezes a gente vai vencer, às vezes a gente vai perder, e a gente comemora no Evangelho, a gente celebra até quando a gente não teve o resultado que a gente imaginava ter, quando as nossas expectativas foram frustradas. Mas é lindo saber que Deus é um Deus de recomeços, que Deus é um Deus de início e fim, e que nós agora em Cristo não temos mais medo nem do fim nem do começo. Nós não temos medo de abrir nem de fechar. Porque Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Então eu te digo em nome de Jesus, não tenha medo de começar de novo e de novo. E não tenha medo de terminar. Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você pode sim olhar agora para uma situação, Deus te deu clareza. É o fim de uma estação. Você pode celebrar, exultar, glorificar a Deus pelas vitórias que Ele te deu. Mas é bem possível também que quando a gente não percebe isso, quando a gente não percebe a vitória, quando a gente não percebe um fim, a gente pode se tornar invisível para o que Deus já nos deu. E a gente pode se tornar hiperconcentrado, hiperfocado no que Ele ainda não deu. O Senhor hoje está nos trazendo para esse lugar de equilíbrio. Fim de ano, fim de estação, é um tempo oportuno para a gente olhar para o que a gente já tem e olhar para o que a gente ainda não tem. Deus nos deu esses dois mecanismos cerebrais, um mecanismo dopaminérgico que nos faz olhar para o que a gente ainda não tem e ansiar, e planejar, e organizar. E é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Mas existe um outro mecanismo, e esse mecanismo é muito necessário, e ele é o mais afetado e o mais atacado pela serpente desde o jardim. Satanás tem uma ânsia imensa por nos tornar invisíveis àquilo que já temos, por nos fazer ficar descontentes com o que temos e não celebrarmos as vitórias. E não celebrarmos o que Deus já nos deu. Por isso, assim como entre o verso 2 e o verso 3 tem uma pausa, eu quero encorajar você hoje a fazer essa pausa. Tem um interlúdio ali, se você olhar na sua Bíblia vai ter um interlúdio. E eu quero te convidar a usar esse momento do ano para fazer uma pausa de fato, para fazer um interlúdio. Algumas traduções vai ter escrito lá selar, outras pausa, interlúdio, todas elas querem dizer a mesma coisa. Para, respira, porque as pausas são uma parte importante das vitórias. Nós precisamos ter coragem de descansar, de pausar, porque um dos segredos dos que nunca param é que eles nunca negligenciam as pausas. Um segredo daqueles que não desistem é que eles não negligenciam o descanso. Se você está cansado, está chegando um fim de estação, um fim de época, um fim de jornada, um fim de ciclo, e você está cansado, eu quero orar com você. Para que você não desista, para que você descanse. Se você precisa fechar ciclos, feche ciclos. Comemore, celebre, glorifique a Deus, honre ao Senhor, concentre-se no que Ele já te deu. E não tenha medo de começar nem de terminar, porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Eu quero orar com você e por você que está nesse momento, e todos nós agora, temporalmente, cronologicamente, estamos num momento de encerramento de ciclo. Nós precisamos saber começar bem o próximo
saber terminar bem esse ano. E eu quero encorajar você em um momento de muita gratidão a Deus, celebrar, exultar ao Senhor pelas vitórias que Ele te deu nessa estação. Que você exulte, celebre, veja, concentre os seus olhos no que você recebeu, conta as bênçãos. Conte, como diz a velha canção, conta as bênçãos, quantas são. Ou como diz a nova canção também, 1, 2, 3, tantas que não tem fim. Conte, faça questão de numerá-las, faça questão de escrevê-las, comemore, faça isso fisicamente. Sabe que o nosso corpo, ele comunica com o nosso cérebro quando você celebra, quando você faz uma gesticulação física. Por isso que o futebol nos atrai tanto, porque a gente vibra, a gente celebra. Quero te encorajar a fazer o que Davi está fazendo, exultando, celebrando, se alegrando. Mas, além disso, eu quero que você, se você está cansado, precisa descansar para recomeçar, para começar um ciclo. Esse ciclo te desgastou, esse ciclo te deixou abatido, te fez perder algumas coisas. Em nome de Jesus, eu quero que você seja encorajado agora, porque a alegria do Senhor vai te fortalecer. O Rei se alegra na tua força, ó Senhor. Você vai ser fortalecido na força do Senhor e na força do seu poder. E quero fazer o convite para no dia 16 de dezembro você estar conosco na comunidade Divinamente. Todas as informações estarão lá na comunidade para você poder receber mais desse fechar de ciclo e começar bem. Começar bem. Quero orar com você e por você. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de batalhas e é um Deus de vitórias. Nós exultamos em Ti, na Tua força. Como são grandes as vitórias que o Senhor tem nos dado. E como é grande a nossa exultação pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Nós queremos a Tua coragem de abrir e fechar. Porque o Senhor tem a chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha e que fecha a porta que ninguém abre. Nós queremos nesse momento nos render a Ti em profunda gratidão, exultação, comemorando o tempo, a estação que está encerrando, com gratidão, encerrando ciclos. Ainda que algumas perdas tenham sido vividas, nós lamentamos as perdas, existe espaço para o lamento, mas também precisa haver espaço para a celebração. Que o Senhor nos dê o equilíbrio completo e perfeito entre os sentimentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se esse salmo falou ao seu coração, eu vou pedir a você que compartilhe ele com mais alguém. Vou pedir a você que curta, que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem Salmo Terapia toda semana. E vou pedir especificamente para você deixar um comentário aqui com a parte que mais te edificou. Eu vou pedir para você escrever assim, ó, eu vou terminar e começar bem, se você assim puder, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você. Até a próxima Salmo Terapia.